Olá, tudo bem? Paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao Acesso 365, nosso episódio número 6, para segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. Que alegria ter você aqui conosco mais uma vez para mergulharmos na Palavra de Deus. Uhum. Hoje nossa leitura nos leva a Mateus capítulo 8 e Gênesis capítulos 9 e 10. Algo me chamou a atenção enquanto eu refletia sobre esses trechos. Ambos abordam a ideia de purificação espiritual e novos começos, mas de maneiras tão diferentes, né? Em Mateus, a gente vê a cura do leproso por Jesus. Que ato poderoso e pessoal. Já em Gênesis, a gente tem a aliança com Noé após o dilúvio, um evento que impacta toda a criação. O que você acha dessa conexão? É fascinante como a Bíblia usa diferentes narrativas para nos ensinar sobre os mesmos temas. A cura do leproso, ela nos mostra o poder de Jesus agindo diretamente na vida de uma pessoa, né? Enquanto a história de Noé e o dilúvio nos lembra da ação de Deus em escala global. Ambas, porém, apontam para a misericórdia de Deus e a sua disposição em oferecer um recomeço, uma nova chance para a humanidade. É verdade. E essa mensagem de esperança é tão importante para nós hoje, não é? É, mas queria me aprofundar um pouco mais da cura do leproso em Mateus 8. O que te impactou nesse relato? O que me chama atenção é a fé do leproso, né? Ele reconhece Jesus como Senhor, se prostra diante dele e implora pela cura. É uma atitude de humildade e confiança, né? Reconhecendo a autoridade de Jesus não apenas como um curandeiro, mas como alguém com poder divino. Ele demonstra uma fé profunda. E é interessante como Jesus responde a essa fé, né? Ele não apenas cura o leproso com a palavra, mas o toca, quebrando todas as barreiras sociais, mostrando que a compaixão de Deus vai além das leis e costumes humanos. Com certeza, esse toque é um símbolo poderoso do amor de Deus que alcança o excluído, o marginalizado. E essa cura física, para mim, aponta para uma cura muito maior. A cura espiritual que Jesus oferece a todos que se achegam a Ele com fé. Essa cura espiritual. Você poderia falar um pouco mais sobre ela? O que significa ser curado espiritualmente? Olha, a cura espiritual é a restauração do nosso relacionamento com Deus, rompido pelo pecado, né? Assim como a lepra deformava o corpo, isolava o leproso da comunidade, o pecado corrompe a nossa alma e nos separa de Deus. Jesus, ao nos curar espiritualmente, nos purifica do pecado, nos reconcilia com o Pai e nos dá uma nova vida. Que interessante. E como podemos experimentar essa cura espiritual? O texto nos dá alguma pista. Sim. O leproso, além de ter fé, demonstra humildade e arrependimento, né? Reconhecendo sua necessidade de cura. Para experimentarmos a cura espiritual, precisamos reconhecer nossa condição de pecadores, nos arrepender dos nossos erros e nos achegar a Jesus com fé, confiando que Ele pode nos perdoar e nos transformar. É como se estivéssemos nos colocando nas mãos de Jesus, assim como o leproso fez, esperando que ele nos purifique e nos restaure. É uma atitude de entrega e confiança, não é? Exatamente, e essa entrega não é um evento único, mas um processo contínuo, né? Que a gente chama de santificação. Processo pelo qual nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo, à medida que nos submetemos à sua vontade e permitimos que o Espírito Santo atue em nossas vidas. Falando em santificação, me lembrei de um ponto que me chamou a atenção nas reflexões sobre a cura do leproso. Jesus o instruiu a se apresentar ao sacerdote e oferecer a oferta pela purificação, conforme a lei de Moisés. O que você acha dessa instrução? Acho interessante como Jesus, mesmo tendo poder para curar e purificar, reconhece a importância da lei e das autoridades religiosas da época. Ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la em sua plenitude, né? E a oferta pela purificação, além de ser um ato de obediência, era um símbolo da gratidão a Deus pela cura recebida. É verdade. Mostra que a cura física andava de mãos dadas com a responsabilidade espiritual. E por falar em responsabilidade, vamos voltar para Gênesis, capítulos 9 e 10. Você pode nos guiar na história de Noé e do dilúvio. Com prazer. A história do dilúvio é um lembrete poderoso da justiça e da misericórdia de Deus. Por um lado, a gente vê a ira de Deus contra o pecado que se espalhara pela terra, levando à destruição da humanidade. Mas, por outro lado, a gente vê a graça de Deus preservando Noé e sua família por causa da sua fé e obediência. É um contraste marcante, né? Deus julga o pecado, mas também oferece um caminho de escape para quem busca. E após o dilúvio, Deus estabelece uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com água. O que te chama a atenção nesse pacto? A aliança com Noé é um símbolo da fidelidade de Deus e do seu desejo de se reconciliar com a humanidade. O arco-íris, por exemplo, não é apenas um fenômeno natural, mas um sinal visível dessa aliança, um lembrete constante do amor e da misericórdia de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou com vocês, eu nunca os abandonarei. E essa promessa se estende a nós hoje, né? Por meio de Jesus Cristo, que selou a nova aliança com seu próprio sangue. Exatamente. A aliança com Noé prefigura a nova aliança que temos em Cristo, que nos oferece perdão dos pecados e vida eterna.
E assim como Noé e sua família foram salvos das águas do dilúvio, nós somos salvos da condenação eterna por meio da fé em Jesus. E essa salvação nos impulsiona a viver em novidade de vida, a buscar a santidade e a praticar a justiça, como Noé fez. Mas Gênesis também nos apresenta a figura de Nimrod, um personagem que contrasta bastante com Noé. O que podemos aprender com a história dele? A história de Nimrod nos alerta para os perigos da ambição desmedida e da busca pelo poder sem Deus, né? Ele foi um poderoso caçador, construiu cidades, incluindo Babel, mas suas realizações foram movidas pelo orgulho e pela autossuficiência. E a construção da Torre de Babel é o ápice dessa arrogância humana, né? A tentativa de alcançar o céu com as próprias forças, desafiando a soberania de Deus. O que te chama a atenção nesse episódio? Para mim, a Torre de Babel simboliza a frustração e a desunião que resultam da busca por glória e poder sem Deus. A humanidade unida num só propósito, mas em oposição à vontade de Deus, acaba sendo dispersa e confundida. É uma lição importante para nós hoje, não é? A busca desenfreada por poder, riqueza, status, sem levar Deus em consideração, pode parecer atraente, mas no final leva à desilusão e ao vazio. Com certeza. A verdadeira grandeza não está no poder ou na fama, mas na obediência a Deus e na busca pela sua vontade. A história de Nimrod nos mostra o que acontece quando a gente tenta construir a nossa Torre de Babel, buscando nossa própria glória em vez da glória de Deus. É verdade. A história de Nimrod nos leva a refletir sobre a nossa própria vida. Estamos buscando a Deus em primeiro lugar ou estamos construindo a nossa Torre de Babel com as nossas próprias forças e para nossa própria glória? É uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer. E a resposta, muitas vezes, se encontra na nossa relação com Deus, na nossa disposição em ouvir a sua voz e obedecer à sua vontade. É isso mesmo. E a história do leproso curado por Jesus, assim como a de Noé, nos mostra que a verdadeira paz e felicidade se encontram em Deus. Ao nos humilharmos diante dele, reconhecermos a nossa necessidade de cura, nos entregarmos à sua vontade, experimentamos a sua graça transformadora, encontramos o verdadeiro sentido da vida. E essa vida em Cristo nos leva a amar o próximo, a servir a Deus e a buscar a justiça, espalhando a sua luz no mundo que precisa desesperadamente de esperança. E essa é a mensagem que queremos deixar para você, nosso ouvinte. Você tem acesso à graça e ao amor de Deus por meio de Jesus Cristo. Não importa o que você tenha feito, Ele te ama e te convida para um relacionamento transformador. Busque a Deus, entregue a Ele suas ansiedades, seus medos, seus sonhos. Ele está pronto para te acolher, te perdoar e te guiar. E lembre-se, você tem acesso a uma comunidade de fé, a irmãos e irmãs que podem te amar, te apoiar e te encorajar nessa caminhada. Não tenha medo de pedir ajuda, de compartilhar suas lutas e de celebrar suas vitórias. Juntos a gente pode crescer na fé e ser luz nesse mundo. E para te ajudar a se aprofundar ainda mais nessas reflexões, te convidamos a conferir os materiais do Vido. Você tem acesso. Lá você encontra planos de leitura bíblica, devocionais diários e muito mais. E não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar o Acesso 365 com seus amigos. Que a palavra de Deus continue te abençoando e te guiando a cada dia. E que você possa experimentar a plenitude da vida em Cristo, a verdadeira alegria e a paz que excedem todo entendimento. É realmente inspirador ver como a palavra de Deus, mesmo em passagens que parecem distantes, dialoga entre si, né? Nos levando a uma compreensão mais profunda da sua vontade e do seu plano para as nossas vidas. E me diga o que mais te chamou a atenção nessas leituras de hoje. Sabe, enquanto eu lia sobre a cura do leproso e a aliança com Noé, fiquei pensando na importância da gente viver em constante estado de purificação. Assim como o leproso precisou ser purificado para se reintegrar à comunidade, nós também precisamos buscar a purificação espiritual para nos aproximarmos de Deus e vivermos em comunhão com Ele. É verdade, essa busca por purificação é essencial na vida do cristão. Mas é importante lembrar que não se trata apenas de evitar o pecado, mas também de cultivar virtudes, como a humildade, a bondade, a compaixão, o perdão. É um processo contínuo de transformação interior, pelo qual a gente se torna mais semelhante a Cristo. E por falar em transformação, me chamou a atenção a ênfase que as reflexões deram à importância de servir a Deus e ao próximo. Logo após ser curada, a sogra de Pedro se levanta e serve a Jesus e aos discípulos. É como se a cura física tivesse impulsionado para um serviço ainda maior, um serviço de amor e de dedicação ao Senhor. Que observação interessante! A cura que recebemos de Deus, seja ela física, emocional ou espiritual, deve nos levar a um compromisso ainda maior com o seu reino. É como se Deus nos dissesse: eu te curei e agora usa essa cura para abençoar outras pessoas. É como se a cura fosse um presente, mas também uma responsabilidade.
E essa disposição para servir, para se doar aos outros, é uma característica marcante de Jesus, não é? Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Exatamente. E nós, como seus seguidores, somos chamados a seguir esse exemplo de amor e de serviço. Isso significa colocar em prática os ensinamentos de Cristo no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes. Falando em seguir a Cristo, lembrei da passagem em Mateus 8, onde Jesus acalma na tempestade. Seus discípulos estavam apavorados, mas Jesus simplesmente repreendeu o vento e o mar e tudo se acalmou. Essa cena me faz pensar sobre a importância da fé em meio às dificuldades da vida. Sem dúvida. Essa passagem nos ensina que, mesmo em meio às tempestades, a gente pode confiar em Jesus, pois ele tem poder sobre as forças da natureza e sobre todas as circunstâncias. A fé não nos livra das tempestades, mas nos dá a certeza de que Jesus está no barco com a gente e que ele nos guiará em segurança até o outro lado. E essa segurança que a gente encontra em Jesus nos leva a um ponto importante que foi mencionado nas reflexões sobre Mateus 8, a questão do discipulado cristão. Jesus nos chama para segui-lo, para renunciarmos a nós mesmos, para tomarmos a nossa cruz e andarmos em seus caminhos. É um chamado radical, né? Que exige da gente uma mudança completa de vida, uma reorientação de valores, de prioridades. Seguir a Jesus implica em deixar para trás velhos hábitos, velhos padrões de pensamento, velhos relacionamentos que nos afastam de Deus. É verdade. E essa jornada de discipulado não é fácil. A gente vai encontrar desafios, tentações, lutas internas e externas. Mas a promessa de Jesus é que ele estará com a gente a cada passo, nos guiando, nos fortalecendo, nos dando a vitória. E para perseverarmos nesse caminho, a gente precisa cultivar uma vida de oração, de estudo da Bíblia, de comunhão com outros cristãos. A gente precisa estar enraizado em Cristo, na sua palavra e no seu amor, para que a gente possa resistir às tempestades e produzir frutos para a sua glória. Falando em frutos, me lembrei da parábola do semeador em Mateus 13. Jesus compara a palavra de Deus a uma semente que é lançada em diferentes tipos de solo. Alguns solos são férteis e produzem muitos frutos, enquanto outros são inférteis e não produzem nada. O que essa parábola nos ensina sobre a importância de recebermos a palavra de Deus nos nossos corações? A parábola do semeador nos mostra que a forma como a gente recebe a palavra de Deus determina o tipo de fruto que a gente vai produzir. Se a palavra cair num coração aberto, receptivo, disposto a obedecer, ela vai produzir frutos de justiça, de paz, de amor. Mas se cair num coração fechado, endurecido, resistente à mudança, ela não vai ter nenhum efeito. E como podemos cultivar um coração fértil, pronto para receber a semente da palavra de Deus e produzir frutos para sua glória? Acho que a chave está na humildade e na disposição da gente se deixar moldar por Deus. A gente precisa reconhecer que não somos autossuficientes, que a gente precisa da graça de Deus para crescer na fé e produzir frutos. É como um jardineiro que prepara o solo, né? Remove as pedras, fertiliza a terra para que a semente possa germinar e crescer. E essa preparação do solo, essa disposição em nos submetermos à vontade de Deus, se manifesta na nossa vida de oração, no nosso estudo da Bíblia, na nossa participação na igreja, no nosso serviço ao próximo. É um processo contínuo de transformação interior, guiado pelo Espírito Santo. Exatamente. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, nos regenera e nos capacita para vivermos uma vida santa e agradável a Deus. Ele é o nosso ajudador, o nosso conselheiro, o nosso consolador, aquele que nos guia a toda a verdade. Falando em verdade, lembrei de algo que me chamou a atenção nas reflexões sobre Gênesis. O contraste entre a ordem de Deus para povoar a terra e a atitude dos homens em Babel. Deus disse a Noé: frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Era um chamado para a expansão, para a diversidade, para o domínio da criação de forma responsável e abençoada por Deus. E o que a gente vê em Babel é o oposto disso. A humanidade se concentra num único lugar, buscando construir uma torre que alcance os céus, né? Um monumento à sua própria glória e poder. É como se estivessem desafiando a Deus, tentando usurpar o seu lugar. Mas Deus intervém, confundindo as línguas e dispersando os homens pela terra. Babel se torna um símbolo do fracasso da tentativa humana de alcançar a glória sem Deus. E esse contraste nos leva a uma reflexão importante. Qual é o nosso objetivo na vida? A gente está buscando a glória de Deus ou a nossa própria glória? Estamos construindo o nosso reino aqui na terra? Ou a gente está investindo na eternidade no reino de Deus? É uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer. E para responder essa pergunta de forma honesta e sincera, a gente precisa se aproximar de Deus, buscar a sua orientação por meio da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com outros irmãos na fé. E ao se aproximar de Deus, Ele nos revela o seu plano para as nossas vidas, né? Um plano de amor, de paz, de justiça e de esperança. E esse plano se concretiza quando nos dispomos a ser seus instrumentos, seus embaixadores neste mundo, levando a sua mensagem de salvação a todos aqueles que nos rodeiam.
E essa missão não é apenas para pastores, missionários ou líderes religiosos, é para todos os que creem em Jesus Cristo e que desejam ver o seu reino se expandir nesta terra. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na propagação do Evangelho, seja por meio do nosso testemunho pessoal, seja por meio do nosso apoio a missões ou projetos sociais. E essa participação ativa na obra de Deus nos enche de alegria e de propósito. Nos faz sentir a parte de algo muito maior do que nós mesmos. É como se a gente estivesse construindo a verdadeira Torre de Babel, não de tijolos e argamassa, mas de vidas transformadas pelo amor de Deus, unidas pelo propósito de levar o Evangelho a todas as nações. Que bela imagem. E para que essa torre seja forte e resistente, a gente precisa ter um alicerce sólido, né? Que é a palavra de Deus. A gente precisa conhecer a Bíblia, meditar em seus ensinamentos, colocá-los em prática na nossa vida diária. E para isso, te convidamos a conferir os materiais do FENU. Você tem acesso onde você encontra planos de leitura bíblica, devocionais diários e muito mais. Lá você vai ter ferramentas para se aprofundar na palavra de Deus e crescer na fé. Mas a escolha é sua. Construir sua torre de Babel ou a torre de Deus. Buscar a sua glória ou a glória de Deus. Caminhar sozinho ou em comunhão com outros cristãos. A decisão está em suas mãos. E para te ajudar nessa jornada, convidamos você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar o Acesso 365 com seus amigos. Juntos, a gente pode aprender mais sobre a palavra de Deus, crescer em nossa fé e ser luz nesse mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos capacite para vivermos para a sua glória. E por falar em graça de Deus, me lembrei de algo importante que foi mencionado nas reflexões sobre Mateus 8. A ênfase na soberania de Deus, né? na cura do leproso. O homem se aproxima de Jesus com fé e humildade, reconhecendo que a cura depende da vontade do Senhor. E essa atitude de submissão à vontade de Deus é fundamental para que a gente experimente a sua graça e o seu poder em nossas vidas. Muitas vezes a gente quer ditar as regras, né? Controlar as circunstâncias, impor a nossa vontade. Mas Deus nos chama para renunciarmos ao nosso egoísmo e nos entregarmos a Ele por completo. É na entrega, na confiança, na obediência que encontramos a verdadeira paz, a verdadeira alegria e a verdadeira realização. E essa entrega a Deus se manifesta não apenas em palavras, mas em ações e atitudes, no estilo de vida que reflita o seu caráter e a sua vontade. E falando em vontade de Deus, a leitura de Gênesis nos mostra que Ele tem um plano para cada um de nós, né? Um plano de amor, de paz, de justiça e de esperança. E esse plano se concretiza quando a gente se dispõe a ser seus instrumentos, seus embaixadores nesse mundo, levando a sua mensagem de salvação a todos aqueles que nos rodeiam. E essa missão não é apenas para pastores, missionários ou líderes religiosos. É para todos os que creem em Jesus Cristo e que desejam ver o seu reino se expandir nesta terra. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na propagação do Evangelho, seja por meio do nosso testemunho pessoal, seja por meio do nosso apoio e missões ou projetos sociais. E essa participação ativa na obra de Deus nos enche de alegria e de propósito. Faz a gente se sentir parte de algo muito maior do que nós mesmos. É verdade. E essa alegria se intensifica quando a gente vê outras pessoas sendo alcançadas pelo amor de Deus, né? E experimentando a transformação que só Ele pode realizar. E para que essa transformação aconteça, a gente precisa estar disposto a compartilhar a mensagem do Evangelho, com ousadia e compaixão a todos aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É verdade. E essa mensagem precisa ser proclamada não apenas com palavras, mas também com atitudes, com um estilo de vida que reflita o caráter de Cristo e que atrai as pessoas para a luz do Evangelho. E que essa luz possa brilhar cada vez mais forte em nossas vidas, para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifique o nosso Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe e nos capacite para sermos seus instrumentos de paz, de amor e de esperança nesse mundo. Que a gente possa experimentar a plenitude da vida em Cristo, a verdadeira alegria e a paz que cedem todo o entendimento. E antes de encerrarmos nosso episódio de hoje, gostaria de convidar você, nosso ouvinte, a se engajar com o Convacess. Sim, acesse o canal no YouTube, curta os vídeos, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos e familiares. E não deixe de conferir os outros recursos disponíveis, como planos de leitura bíblica, reflexões diárias e muito mais. E continue acompanhando o Acesso 365 a cada dia, para a gente mergulhar junto na Palavra de Deus e sermos edificados em nossa fé. Tenha um ótimo início de semana e que a graça e a paz de Deus estejam com você. Curta, inscreva-se no canal, comente, compartilhe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.